Vamos lá, pessoal, voltando aqui então. Segundo ponto aqui, bem tranquilo, também do assunto muito técnico, embora esse a gente já tenha alguns outros questões jurisprudenciais são mais interessantes, né, de serem trabalhadas, que é a comunicação de atos processuais. Basicamente, é nós pensarmos aí em citação, tá? Para isso, eu gostaria de voltar nesse início um pouquinho em teoria geral do processo, para a gente lembrar que a citação, né, além das suas diversas consequências ali, mas em especial ela é justamente o ato necessário para chamar o réu ali ao processo. Dentro dessa perspectiva, então, ela é um dos principais instrumentos, né, para dar validade a justamente o quê? A formação ali do processo. Então, sempre pense nisso. A gente, ao falar em citação, embora ela vai ter uma série de regrinhas ali técnicas, mas em especial nessa questão de teoria do processo, ou o que ela significa, então a citação ela tem diversas funções, né? Ela justamente vai colocar a purgação em mora em relação a devedores, ela vai ter função também quanto à interrupção de prazos prescricionais, então fiquem de olho, porque o tema de citação a gente estuda aqui, mas ele vai refletir em vários outros aspectos aí, que vocês vão estudar no decorrer das aulas de processo, ok? Bom, gente, então vamos lá para dar continuidade. Cadê aqui o meu slide? Sumiu, cadê você? Foi. Então, vamos pegar aqui de citação, só um minutinho. Eita, volta. Foi. Bom, tá. Então, comunicação dos atos processuais. Meu computador está um pouquinho lento aqui. Bora, colega. E aí, meu povo, o que é comunicação, né? Eh, Quando a gente fala em comunicação de atos processuais, então, na verdade, a gente precisa levar o conteúdo, não é isso? O conteúdo de um ato processual. Então, comunicar isso. Você levar o conteúdo de um ato processual ali a alguma das partes no processo. Pode ser, inclusive, do juiz para as partes, pode ser, inclusive, o que entre juízes, tá? Então, comunicação nada mais é do que você fluir esse conteúdo ali de um ato processual para chegar ao conhecimento de quem você quer que realize aquele segundo ato e assim por diante, tá? Bom, gente, e os primeiros atos de comunicações são entre juízos, né? São as famosas aí cartas. Então, aqui, ó, é sempre de um juízo para outro, beleza? Tá? Primeiro aí que nós temos é a carta de ordem. O que é a carta de ordem, tá? Ela funciona com base na questão da hierarquia entre os juízos. Então, quando um processo chega, por exemplo, tá, ao Tribunal de Justiça e está lá nas mãos de um desembargador, tá? E esse desembargador precise que um ato se realize, por exemplo, como a intimação ou algo nesse sentido, né? Um reforço de alguma prova talvez não realizada. Então, o desembargador, por exemplo, também um ministro, se for o caso, ele vai fazer uma carta de ordem determinando que o juízo inferior realize tal ato. Isso se dá por meio de cartas de ordem, tudo bem? Aqui acabou repetir, né, gente? Carta de ordem é carta de ordem, depois vocês desconsiderem aí, tá? Repetiu duas vezes. Bom, carta precatória, tá? Na carta precatória, nós vamos ter um juízo que nós chamamos de juízo deprecante, e um juízo que nós chamamos de juízo deprecado. Juízo deprecante e juízo deprecado, tá? Isso daqui são as situações que nós estamos em jurisdições de mesmo âmbito ou de âmbito ali. Jurisdição é una, né, gente? Só nesse sentido mais de competência para a gente entender, e eu vou precisar comunicar um outro juiz. Então, se eu estou aqui em Goiânia e preciso ouvir uma testemunha que está lá em Rio Verde, nós vamos fazer o que? Carta precatória. Mas essa testemunha também pode estar na Bahia. Eu vou fazer o que? Carta precatória. Estando no território nacional, as cartas precatórias comunicam os juízos, tá? Então, o juízo deprecante, ele vai realizar ali a ordem, né, de carta precatória. Isso hoje é feito por meio eletrônico, então facilita bastante. E aí, lá no juízo deprecado, vai abrir um novo número de autos, que vai ser justamente um número de autos voltado só ao cumprimento da precatória, tá? E aqui ele vai dar o cumprimento, né? Vai mandar lá
intimar tal testemunha, e esse juiz lá da Bahia vai ouvir essa testemunha ali, no processo, tá. Uma situação interessante é o que nós chamamos de precatório itinerante, né. O juiz deprecante mandou para o juiz da Bahia, só que o juiz da Bahia teve notícia de que, na verdade, o cara, né, lá em Salvador, ele não está em Salvador, ele está, enfim, em Ilhéus, tá. Ele vai mandar de novo a carta aqui para o juiz deprecante? Não, ele próprio já manda por meio de precatória também para o juiz de Ilhéus, que já vai remeter aqui ao juízo deprecante, tá? Então, isso daqui é o sistema das precatórias, tudo bem? A irmã da precatória aqui, ó, é a carta rogatória. Carta rogatória já é no cenário de cooperação jurídica internacional, então ela precisa passar inicialmente, né, por ordem do Ministério da Justiça e também pelo Ministério das Relações Exteriores, ou então, no caso do consulado brasileiro, a gente pode mandar direto para lá por meio de cooperação. Então, é quando você precisa comunicar atos para pessoas que estão fora do nosso país, nós utilizamos ali das nossas rogatórias, tá? A rogatória, gente, ela suspende prazo prescricional. Carta precatória não suspende prazo prescricional, tá? Gente, carta arbitral é justamente a que vem, né, ali de alguma corte de arbitragem, no qual essa corte de arbitragem necessita da autorização de algum ato de jurisdição específica de um juiz. Então, é um juiz arbitral que manda para um juiz, né, aqui de carreira, um juiz de direito, para ele dar cumprimento a uma determinação ali arbitral, beleza? Então, isso também é possível de juiz arbitral para juízo ali de direito, tá? Bom, gente, agora sim o principal ponto, né? Comunicação do juiz e as partes, né? Nós vamos ter aqui de comunicação de juiz entre as partes. No caso do CPC, a gente tem a citação e nós temos ali as intimações. Intimações, tá? Então, a citação nós já sabemos, é o ato de chamar o quê? O réu ao processo. O réu executado aí, né? No caso de processo de execução, tá? Então, manifesta, né, a necessidade de realizar ali a citação, salvo, né, o que a gente vai estudar depois, em deferimento ou em procedência liminar do pedido, que aí, né, não foi sequer ali devidamente acatada a peça inicial. Mas se foi recebida a inicial devidamente, o juiz vai promover o quê? Ó, a citação ali do réu ou do executado nesses casos, ok? E aí a gente vai ver as formas dessa citação. Gente, mas se o réu, né, embora não foi ainda citado, etc., ele comparecer ali espontaneamente. Se ele comparece espontaneamente, isso sana a falta ou eventual nulidade, sendo que a partir do momento que ele aparece, é que o prazo dele vai começar a contar, tá? Então, se espontaneamente ele aparece, seja por uma falha ainda no cumprimento da citação, ou então diante da sua falta propriamente dita, se ele aparecer ali espontaneamente, o prazo vai ser contado a partir do seu comparecimento, lembrando que no dia seguinte, tá? Bom, gente, em relação ainda, né? Uma vez citado, se o réu toma conhecimento e mesmo assim não, né, se posiciona, ele vai ser considerado o quê? Revel, tá? No caso de execução, o réu que toma ciência da execução e nada faz, a execução que segue, inclusive, com os meios de coerção que vocês vão estudar, tá? Qual que é a regra geral, tá, gente? A regra geral é a nossa citação pessoal. Então, o que que isso quer dizer? A citação pessoal é feita na sua pessoa, tá? Só que hoje essa citação pessoal feita na sua pessoa, ela se dá pelo meio, em especial pelo meio eletrônico. Então, não confundam. Meio eletrônico é sim forma de citação pessoal, tá? Outras formas de citação pessoal pode se dar por oficial de justiça, pode se dar por meio de correios e assim por diante, tá? Então, a regra é que você, né, de forma pessoal, você vai tomar conhecimento da sua citação. Excepcionalmente, admite-se por meio de representante legal ou procurador, tá bem? Se houver poderes para tanto. Então, se vocês pegaram algumas procurações, está lá, ó, receber citação e assim por diante, tá? Lembrando que no processo penal isso daqui não se admite, né? Por procuração, ok? Gente, no caso, né? Ah, não, tudo bem, citação pessoal, na ausência dele, né? A gente pode fazer de qual forma?
No caso também de procuração que deixa mandatário, administrador de uma pessoa jurídica, preposto ou gerente, principalmente lá no caso trabalhista, né? A ação ali pode também ser considerada citada em relação a eles, tá? Eu quero citar a pessoa jurídica Colégio X, mas só tem um administrador. Vai ser válida a citação, ainda que recebida só pelo administrador, tá? O parágrafo segundo traz uma situação inusitada, tá? Que é no caso aqui do locador, que se ausentar do país sem falar ali do locatário, na localidade onde estava situado o imóvel, e deixando o procurador com poderes para receber a citação, desse carregado será considerado válido para representar ele em juízo, tá? Então, a possibilidade que tem ali do locatário, tá? Representar o locador em juízo na defesa de eventual interesse, tá? No caso aqui, gente, de União, Estados, DF, municípios, vai ser realizado perante o órgão de direito público, né, de representação judicial, ou seja, os procuradores, é isso que o CPC está dizendo. Então, a União é citada por meio do advogado-geral da União, os estados por meio dos procuradores de estado, o DF da mesma forma, e aqui procuradores de município, ok? Bom, gente, então, ó, citação, regra pessoal. O modo vai ser eletrônico, tá? Então, diz aqui que a citação será preferencialmente por meio eletrônico. Leia-se que e-mail. A lei vai dizer que o Poder Judiciário vai criar um banco de dados com esses e-mails, inclusive as empresas, os órgãos públicos são obrigados a encaminhar esse banco de dados ali para o Poder Judiciário, tá? Então, entrei com um processo, né, identificada ali a parte e o banco de dados com o e-mail correspondente, tá? Você ele vai ser citado em até 2 dias, tá? Da decisão que determinar por meio ali, ó, dos endereços eletrônicos do banco de dados. Gente, isso aqui até hoje não existe, tá? Isso daqui é mentira. Então, de novo, né? Esse banco de dados ainda não existe, tá? A gente tem que informar e assim por diante, tá? Muita gente, na verdade, até evita colocar o e-mail ali para ganhar um prazozinho a mais, tá? Mas a ideia é de, no futuro, isso existir, beleza? Então, ó, você é citado no prazo ali de 2 dias úteis, tá bem? A citação vai se dar ali pelo seu e-mail. Chegou no seu e-mail, gente, você tem que confirmar em até 3 dias a citação, tudo bem? Se você não confirmar em até 3 dias, então, em relação ali ao e-mail, né, que foi recebido, aí sim a gente vai promover as outras formas de citação, que é por correio, oficial, escrivão ou edital. Tudo bem? Então, a primeira vez que eu quero te achar no processo, eu vou tentar o quê? Mandar um e-mail, tá? Não te encontrei por e-mail, a gente vai tentar dessas formas. O que tem acontecido na prática é principalmente esse modelo aqui, ó. O povo não tem e-mail, então vai pelo correio, por meio de AR, tá? Ah, não, não deu certo pelo AR, aí a gente vai tentar por oficial de justiça, tá? Caso a pessoa compareça, né, no cartório, o próprio escrivão ali da ciência da citação. E, em último caso, por edital. Lembrando que quando há uma falha nessas, existe um outro modelo que a gente vai chamar de hora certa também. Beleza? Tá? Bom, gente, nesse caso aqui, né? O cara que tentou pelos Correios chegou no e-mail dele, ele não confirmou. A gente tem uma previsão interessante que é a possibilidade de uma multa, né? Ele vai ter que justificar por que ele não confirmou, ó, eletronicamente ali a sua citação, tá? Nesse caso, se considerar ali indevida, né, ou dolosa o seu ocultamento, o juiz pode fixar uma multa de até 5% sobre o valor da causa. Tudo bem? Em relação ainda, né, a lei vai dizer que o mesmo, né, essa mesma multa aí, também se aplica para a administração pública, no caso de União, DFs e assim, que não confirmarem, ou se elas não manterem esse banco de dados que a lei manda, tá? Bom, gente, em relação a isso, tá? Via de regra, então, citação eletrônica ou correios, tá? Agora, vai ser sempre por meio de oficial, como regra, esses casos aqui, ó. Então, nas ações do Estado, observado o disposto aqui no 695, então, ações contra o Estado, quando citando for incapaz. Então, por exemplo, um pai que quer questionar aí uma pensão, né? Quando citando for pessoa de direito público, uma autarquia e assim por diante. Quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Então, só pessoa, o cara mora lá na beira do rio do Amazonas, né? Então vai ter que ser um oficial de justiça. Quando o autor justificamente o requerer de outra forma. O critério aqui é aberto, tá?
Bom, gente, no caso ali, né, da citação pelos correios, esse ato será realizado ali pelo chefe ou escrivão da secretaria, no qual ele vai remeter cópias da petição inicial. Hoje a gente não remete cópias mais, vai vir uma chave de acesso. Então, por meio dessa chave de acesso, e vai ali analisar o teor da petição inicial, tá? Ainda vem com QR Code, tá? Mas, né, em relação a isso, o ARzinho ali vai ter que ter o comprovante de registro e é o carteiro que faz isso, tá? Nesse caso ali desse registro, tá? Ele necessariamente precisa colher a assinatura da pessoa quem faça as vezes para a citação ser considerada válida, tá? Lembrando que essa carta ela vai ter que voltar ali para o processo, tudo bem? Bom, gente, aqui tem duas situações, né, interessantes, tá? Se alguém tiver poder geral de administração, por exemplo, um síndico de condomínio, considera-se válido a citação pelos correios desse recebimento, tá? O mesmo em relação à portaria, tá? Então, será válida a entrega da carta, né, a funcionário da portaria responsável pela correspondência, que, entretanto, pode recusar-se e declarar por escrito que o destinatário da correspondência está ausente, beleza? Tá? Bom, e no caso de oficial de justiça, se não lograr êxito pelos correios, oficial de justiça, ou quando a lei mandar, por exemplo, lá no caso de incapazes e assim por diante, tá? Gente, por fim, a gente tem um modo de tentar buscar quem se esquiva de ser citado, que a gente chama de citação por hora certa. Citação por hora certa, na verdade, é um modus operandi, né? Então, ó, quando duas vezes, antes esse prazo era três, tá? Agora é duas. Quando duas vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio, sem encontrar, e havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, que no dia útil imediato ele volta para fazer a citação. Então, se por duas vezes ele percebeu que você está escondendo de alguma forma, se ocultando, ele vai intimar ali vizinhos, ou então porteiro, que for alguém da família, que no dia seguinte ele volta para realizar ali a citação, beleza? Tá? O que que ocorre, tá? Lembrando que no caso de condomínio, né, se aceitar, está válido lá o porteiro. No dia e hora designados, o oficial, independente de novo despacho, vai comparecer para realizar a citação, tá? Se ele não tiver presente, tá? O que que o oficial de justiça vai fazer em relação a isso? Ele vai efetivar, seja pelo vizinho, ou seja pela família, ou pelo vizinho, tá? No qual ele vai fazer a certidão de ocorrência e vai dar por citado a pessoa que está se escondendo. Então, vai sobrar para o vizinho ou ali para a família, tá? Então, vai dar por citado. Nesse caso, né, ele vai constar essa advertência, e uma vez que o oficial de justiça encaminhe isso aos autos novamente, o escrivão, no prazo de 10 dias, tá? Vai ali juntar uma carta no qual ele comunicou, então, via Correios, que você já estava citado ali por meio de hora certa. Tudo bem? Bom, gente, e por fim, a citação por edital, que é a exceção da exceção, o nosso Código de Processo Civil admite quando alguém é desconhecido ou em local incerto. Só sei que a pessoa chama, igual pegar um processo, chama Danca. Danca de quê? Eu não faço ideia, tá? Tá lá em Goianira, tá? Então a gente pode fazer citação por edital. Ou nos casos expressos de lei, por exemplo, ações de imóveis que envolvem vizinhos, em especial aqui o uso capião vai ter citação por edital e assim por diante, tá? Então, nesses casos, a gente vai realizar a citação por edital. Dependendo ali do local, da dificuldade, o juiz vai fixar o prazo do edital de 20 a 60 dias. Isso aqui é um prazo dilatório. Então, o edital vai ser publicado na imprensa, inclusive por meio de rádio, se for o caso, tá? Imprensa oficial, também no átrio do fórum, ou seja, dentro do fórum ali vai ser pendurado. Hoje a gente faz isso também de forma eletrônica. E aí, entre 20 e 60 dias que o juiz fixar, terminado esse prazo, cumprido o edital, aí vai correr o prazo aqui de 15 dias para a citação. Fechou? Gente, intimação basicamente são as mesmas regras, né? Só que aqui não é o chamamento réu ao processo. Isso daqui envolve o quê? Qualquer uma das partes, tá? A citação, via de regra, é por meio eletrônico. Excepcionalmente, ela pode se dar também por meio físico, né? Cartas, ou, se frustrar ali por correio, por meio de oficial. Não existe intimação por edital, tá? Lembrando também, né, que eu falei de edital, na lei de juizados não se admite citação por edital, viu, gente? Não é que não admite, ela é incompatível,
tá? Agora que é interessante das intimações, quem tem direito à intimação pessoal, tá? Então, aqui, gente, no caso das intimações, Ministério Público, Defensoria Pública, tá? E os NPJs aí, mas o Estado, a Fazenda Pública, eles têm ali direito à intimação pessoal, tá? Nós aqui, civis, não. Inclusive, a nossa intimação vai ser feita na pessoa do nosso advogado de forma eletrônica, tá? Então, intimação é a comunicação. O juiz deu um despacho, você vai ser intimado, tá? A contagem nós já vimos, né? Então, da sua disponibilização, dia seguinte à publicação, após a publicação, a gente começa a contar o prazo inicial, ok? Gente, por fim, queria trazer esse assunto sobre suspensão do processo, que também é literalidade aqui do Código de Processo Civil, tá? Então, decoreba danado, né? Não tem como fugir disso. O que é suspender o processo, né? A gente não vai contar o prazo. Então, nós vimos que do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, já existe lá uma suspensão, né? Então, aqui a gente não vai contar o quê? Prazos. Excepcionalmente, aqueles prazos urgentes podem, é óbvio, né? Aqueles atos urgentes podem se realizar mesmo nesse período de suspensão, tá? Então, suspende o prazo ó, pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer uma das partes, tá? Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se alguém morreu, né, do processo, o juiz vai conferir um prazo justamente para que ela faça a sua sucessão processual. Então, quem vai ser o herdeiro, que vai assumir e assim por diante, tá? Inclusive, o juiz pode deixar esse prazo suspenso, né, até ali se resolver isso, mas não maior do que 6 meses, tá? Pela convenção das partes, então, ambas as partes suspendem o processo, também não pode ser superior ali a 3 meses essa suspensão, pela arguição de impedimento ou suspeição, que é no caso do juiz, né? Então, se o juiz for suspeito de julgar, o processo se suspende até ali a gente ter a decisão sobre essa questão, tá? Pela admissão de incidente de resolução repetitiva, que é um instrumento que a gente caminha em especial para o STJ também, para tentar uniformizar determinadas demandas, né? Então, nesse caso, até isso ser uniformizado, fica suspenso. Um recente que estava suspenso era o ITCMD, questão de cobrança de imposto sobre transmissão de causa-mortes aí, no caso de um tipo de testamento que a gente chama rolamento sumário. Então, o STJ mandou suspender todas essas ações no Brasil inteiro até decidir ali o incidente, tá? Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que a gente chama de prejudicialidade, tá? Então, às vezes, por conta de evitar qualquer ali contradição entre juízos, a gente aguarda aqui o processo para ter a finalização de outro, tá? Isso daqui normalmente ocorre, tá? Na situação de processos criminais, quando no âmbito civil está correndo também um processo criminal, tá? Quando a sentença de mérito tiver de ser proferida após a verificação de determinado fato, como por exemplo ali, ó, uma produção de prova, tá? Por motivo de força maior, exemplo aí a pandemia, né? Quando se discutir em juízo questão que envolve o Tribunal Marítimo, tá? O Tribunal Marítimo é muito específico, hoje a gente tem só um, nem me recordo se ele ainda está em pleno funcionamento, então ele fica em relação a questões que dependem dele, no âmbito aqui da Justiça Comum, fica suspensa. Questão, por exemplo, previdenciária da galera da Marinha e assim por diante, tá? E nos demais casos que o Código regula, como, por exemplo, ó, no caso de gravidez, tá? No caso ali também de ter filho, o pai ali até 8 dias, né? Então tá lá embaixo, né, no caso ali de patrono, e quando advogado for o único patrono tornar-se pai, aí, como eu falei para vocês. Ok? Bom, gente, o 315 é o que eu falei para vocês da relação, né? Que a gente vai ter prejudicialidade entre juízo criminal e juízo civil. Então, o que diz o nosso Código Civil? Se o conhecimento do mérito depender da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão até a justiça criminal. A gente sabe que a justiça criminal, às vezes, pode demorar um pouquinho, né? Aí o Código diz: se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão,
cessará o efeito desse, incumbindo o juiz civil e examinar incidente e questão prévia. Olha que questão interessante. O juiz suspendeu sem até 3 meses, não teve nem denúncia, então, nesse caso, essa questão criminal será uma prejudicial de mérito para o juiz civil ter que analisar. Proposta a ação, né, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano. Quando ao final se aplica aqui o parágrafo primeiro. Aí cabe ao juiz civil decidir ali essa questão eventualmente criminal, mas sem mérito criminal. Somente ali para a questão de fato, normalmente, de responsabilidade civil, ok? Bom, gente, está aí, meu povo. Como eu falei, é um assunto chato pra caramba, né? É uma aulinha que eu acho bem chata, para falar a verdade. É um assunto que eu acho que, em especial, a leitura do CPC não tem como fugir e é decoreba, tá? A gente não tem nem muita construção teórica, jurisprudencial, ok? Então, mais uma vez, agradeço aí e retomamos, né, nossas aulas, eventualmente aí, qualquer outra reposição, a gente vai marcando com os senhores. Um abraço aí, turminha.